Olá! Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, faz a gente se olhar no espelho. Reflexão Ética e Agir Moral Dilemas, do Chico Assis. Nossa conversa vai ser toda baseada em trechos dele, sabe? São várias histórias para fazer a gente pensar nas nossas escolhas. E a proposta do livro, logo de cara, é bem direta, né? Não espere um manual de certo e errado. O que tem aqui são 50 dilemas, tipo 50 histórias, que servem como ponto de partida para uma reflexão bem pessoal sobre ética e moral no dia a dia. A ideia não é dar verdade pronta, mas sim gerar melhores perguntas. E o autor, o Chico Assis, tem uma formação, assim, bem interessante para isso. Ele é filósofo, né? Especialista em ética e moral desde 2008, mas ele também vem da comunicação, administração, dá aula, faz consultoria, ele leciona em lugares como o Centro Universitário São Camilo, já foi convidado na USP, na Unisantana e ainda tem um pé no trabalho social, passou pela ONU, CVV, Médicos Sem Fronteiras. Acho que essa mistura toda ajuda a abordar os dilemas de um jeito profundo, mas sem perder o chão, sabe? O contato com a realidade. Então, o nosso objetivo aqui hoje é sacar como esse livro apresenta esses dilemas éticos, que tipo de situação ele explora e, principalmente, como ele convida a gente a olhar para as nossas próprias decisões. Ok, vamos desembrulhar isso aí. Para dar um gostinho do que o livro traz, vamos olhar alguns dilemas que estavam nos trechos. São bem variados. O primeiro, Madalena Vencedora, fala de uma ex-modelo, hoje ela é operadora de telemarketing trilingue e está fazendo mestrado em psicologia na USP. Só que a Madalena tem uma meta, assim, ousada, $1 milhão aos 30 anos, e para chegar lá, além do trabalho normal e do estudo, ela também atua como garota de programa de luxo, escolhe os clientes a dedo e se vê como uma vencedora. A história foca bem nessa tensão, né? Ambição, autonomia e os meios que ela usa. E é interessante, né? Porque uma história dessas já joga a gente direto numa área cinzenta. Não tem um julgamento óbvio ali da personagem. Parece mais um convite para pensar os limites da autonomia, essa pressão toda por sucesso financeiro, como valores diferentes brigam dentro da mesma pessoa. Imagino que depois da história venham as perguntas para cutucar isso. Exatamente. Aí tem outro caso, bem diferente. Dilema 4. A consciência e a ética. Uma cena mais do dia a dia, né? Pedro vê o amigo João, que ele mesmo indicou para a empresa. Ah, o do grampeador. Isso. Vê o João guardando um grampeador da firma na mochila. Aí o João tenta justificar. Fala que a empresa tem caixa 2, que precisava do grampeador para ajudar o pai. O Pedro não briga, mas solta aquela: espero sinceramente que sua consciência saiba o que fazer. O foco vai todo pro abalo na amizade, aquele conflito clássico, né? Lealdade versus ética no trabalho. Esse dilema do grampeador pode parecer pequeno, mas toca num ponto muito sensível, que é a racionalização dos pequenos deslizes. Essa justificativa do João, mas a empresa também erra, é super comum. Será que o livro, nos comentários, explora como essas pequenas concessões vão minando a integridade? Talvez até conecte com filósofos que discutem a responsabilidade individual, mesmo num sistema meio torto. Boa pergunta. E tem situações que levam essa tensão para o extremo mesmo, como no dilema 6. E a vingança, como fica? Aqui a gente tem Salomão, único médico da cidade, o filho dele foi assassinado, e o condenado, Pedro, vai ser executado ao meio-dia. Só que horas antes, o Pedro tem uma crise de apendicite. Precisa operar. E o Salomão é o único cirurgião. Nossa! Exato. Paradoxo é brutal. Salvar a vida de quem matou seu filho e que vai ser morto logo depois. O texto mostra as opções: recusar, operar direitinho, cumprindo o juramento, ou usar a cirurgia para se vingar. É um cenário limite sobre dever, dor, moralidade pesado. Situações limite, assim, são ferramentas muito fortes para a reflexão ética. Forçam a gente a encarar nossos princípios mais fundos. Imagino que o comentário filosófico aí possa trazer, sei lá, Kant falando do dever incondicional. Aquela ideia de que certas coisas são certas ou erradas, não importa a consequência ou o que a gente sente. Ou talvez a ética do cuidado versus justiça, né? Com certeza. E o livro não foge de tema espinhoso, não. Discriminação, por exemplo. No Dilema 13, Cotas Étnicas, tem o Dr. Rosenberg escolhendo entre 2 advogados finalistas, iguais na qualificação.
Um, Pedro, branco judeu, o outro, Marcos, negro e ateu. E ele escolhe quem? O Pedro. E justifica na lata. Segui minha intuição de contratar um judeu, já que também sou judeu. É discriminação explícita, né, baseada em afinidade ali étnico-religiosa. Olha só, e esse caso é interessante porque essa justificativa, intuição, afinidade, muitas vezes é o que mascara o preconceito. O livro, colocando isso tão direto, talvez convide a gente a questionar nossas próprias intuições, né? Nossas afinidades na hora de decidir, como isso pode sem querer perpetuar a desigualdade. Pode ser um gancho para falar de viés implícito, por exemplo. Verdade. E para fechar os exemplos, tem um dilema clássico no número 18. Quem é você quando ninguém está olhando? É a história do anel de Giges, que o Platão já contava. Um pastor acha um anel, fica invisível Sim. e usa o poder para seduzir a rainha a matar o rei. E se tomar o poder, a questão que levanta é, se a gente tivesse impunidade garantida, tipo a invisibilidade, a gente agiria moralmente? Ou nossa justiça é só medo de ser pego? O que é fascinante nisso tudo, e que parece ser a marca do livro, é a estrutura que ele usa. Depois da história, como você descreveu bem, vem as questões para reflexão. Elas são para aprofundar, para a gente olhar as ambiguidades, né? Não são perguntas de certo e errado. E aí vem o comentário. Parece que é aí que o autor conecta o dilema com conceitos, com filósofos. Você falou do Kant, mas os textos citam Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Levinas, Foucault, Rawls, Bauman, Sartre, um monte de gente. Mas o ponto não é só listar nomes, é usar as ideias deles como ferramenta, né? Por exemplo, para discutir a Madalena, talvez ele use Beauvoir para explorar essa relação complicada entre liberdade e escolha e as circunstâncias sociais que limitam a gente. Ou no caso do Sr. Luiz, lá do Dilema 2, que culpa os jovens pelos problemas da praça, talvez ele traga Levinas e a ideia do rosto do outro, sabe? A ideia de que o encontro com o outro já me coloca uma responsabilidade ética antes mesmo de qualquer regra. E para fechar cada capítulo, tem a provocação filosófica, que joga a coisa para um nível mais amplo. Conecta o dilema com questões maiores, existenciais, sociais. Essa estrutura história, perguntas, comentário, provocação parece ser o método do livro para guiar a gente nessa exploração ética sem dar receita de bolo. Exato. E essa estrutura, aplicada nos vários dilemas, acaba mostrando várias tensões éticas que se repetem. A gente vê, claro, o conflito entre ambição pessoal e limites éticos, como na Madalena. Mas também essa briga entre lealdade e honestidade, como no caso do Pedro e o grampeador. O sumário sugere que outros personagens, tipo a Mariana, 24, ou o Rodrigo, 30, passam por coisas parecidas. Força a gente a pensar, até onde vai a lealdade a um amigo, a um parente, a um colega? E essa tensão é muito comum no trabalho, né? Lealdade ao colega versus lealdade à empresa ou a um princípio maior. O livro parece explorar isso em vários cenários. Sim, assim como o choque entre dever profissional e sentimento pessoal ou crença, o Dr. Salomão é o caso extremo, mas tem a enfermeira Clara, 22, que precisa decidir se mente para proteger um paciente. Ela também está nessa encruzilhada. Ou a tensão entre o que é legal e o que é moral. A advogada Marta, 33, que usa brecha na lei para defender cliente que talvez ela ache culpado. Ou o Jair, 17, que acha dinheiro a mais no caixa eletrônico. O que a lei diz é o mesmo que a nossa consciência diria. Essa diferença entre legalidade e moralidade é a chave. Muitas vezes a gente está dentro da lei, mas sente aquele incômodo ético. O livro parece colocar o dedo nessa ferida, fazendo a gente questionar se seguir a regra é sempre o bastante para uma ação ser moralmente boa. Outra tensão que aparece em várias histórias é o conflito entre o meu desejo, minha necessidade e as regras sociais ou o bem comum. Desde coisa pequena, tipo a Ana, 10, que para na vaga especial só um minutinho. Ah, quem nunca, né? Ou pensou em fazer. Pois é. Ou a Eleanor, 16, usando o Wi-Fi do vizinho sem pedir. Até situações mais complexas que talvez envolvam a Camila, 36, ou o Victor, 47. Onde termina o meu direito e começa o respeito pelo espaço, pelo recurso do outro. Isso liga de novo com o anel de Giges, né? Muitas dessas pequenas escapadas acontecem porque a gente acha que ninguém está vendo ou que o impacto é mínimo.
O livro parece usar esses cenários do dia a dia para fazer a gente pensar sobre nossa bússola moral interna. Aquela que funciona ou deveria funcionar mesmo sem ninguém vigiando. Sem dúvida. E não dá para esquecer da tensão clássica entre aparência e realidade. Hipocrisia versus integridade. Os trechos falam de vários personagens nessa. O Sr. Luiz criticando os outros, o partido Pseudo 9 aceitando verba que antes criticava, a ativista Judite 14 pedindo privilégio. Nossa, a lista é longa. Sim. A vereadora Carla Cartri, com passado escondido, a filântropa Helena, 38, agindo por vaidade, o ambientalista Cláudio, 48, com financiamento duvidoso. Todos parecem enfrentar aquela pergunta: quem a gente é por dentro versus a imagem que a gente passa? E o livro vai até dilemas de vida ou morte mesmo, como os do João I11 e O12, que forçam escolhas difíceis sobre quem salvar, quase um cálculo utilitarista. Toca na obediência cega versus consciência com o soldado Boris, e na questão da privacidade versus o dever de agir, como o Bruno, 42, que descobre um vazamento de dados, ou a Isabela, 46, que suspeita de uma traição. É um panorama bem amplo da vida moral. Exato. E o ponto central que, para mim, sai dessa análise toda é que o livro é mesmo uma ferramenta. O título, Reflexão Ética e Agir Moral, sugere bem esse processo. As histórias e as perguntas alimentam a reflexão, e essa reflexão, espera-se, vai informar ou qualificar o nosso agir no mundo. Não é um livro de respostas, é tipo uma academia para exercitar o músculo da ética. Se a gente conecta isso com o quadro geral, o valor está justamente em fazer a gente encarar a complexidade. A vida real raramente dá resposta ética fácil, preto no branco. Quando a gente lê essas histórias que podiam ser nossas ou de alguém que a gente conhece, a gente é convidado a olhar para os nossos próprios valores, para as nossas desculpas, para o jeito como a gente decide as coisas. O foco não é julgar a Madalena ou o Pedro, mas entender a nós mesmos através deles. E isso deixa a conversa sobre ética muito mais acessível, mais relevante. Você não acha? Foge daquela imagem de um tratado filosófico super pesado, difícil. Usa as histórias da vida ou situações limite que ele imagina como matéria-prima para pensar. É um convite para refletir junto com o autor e com as várias ideias filosóficas que ele traz para jogo. Então, resumindo, o que tudo isso significa? Essa nossa olhada nos trechos de reflexão ética e agir moral, dilemas, mostra um livro que usa narrativas fortes, do dia a dia ao extremo, como gatilhos. Aí combina com perguntas diretas, comentários que dão umas lentes filosóficas para analisar e provocações no final. E tudo isso confronta a gente com a enorme complexidade das escolhas morais. E essa prática da reflexão é muito valiosa hoje, né? No mundo que cobra a resposta rápida, que nos enche de informação o tempo todo, ter essa capacidade de parar, analisar as nuances, pensar nos diferentes pontos de vista, como os dos filósofos que o livro cita, enriquece muito a nossa habilidade de agir de um jeito mais consciente, mais responsável. O livro parece ser um ótimo treino para isso. Isso levanta uma questão importante, sabe? Pensando de novo no Anel de Giges, naquela ideia de que a justiça talvez seja só medo da punição, se a reflexão ética, como a que o livro propõe, mostra pra gente a complexidade, a falta de resposta fácil, como que essa própria incerteza mexe com o nosso agir moral? Será que a verdadeira ética mora menos em achar a resposta certa, que talvez nem exista de forma absoluta, e mais na coragem de continuar perguntando, de continuar examinando nossas motivações, nossas escolhas, mesmo carregando a dúvida? Fica aí uma provocação final bem inspirada por essa exploração que a gente fez. Uma excelente provocação para a gente fechar nossa análise do material de hoje. E o convite que fica é para essa reflexão sobre as escolhas, sobre os dilemas da vida continuar ecoando aí para cada um.